Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Convido vocês a se colocarem de pé. Hoje, com certeza, é o domingo mais maravilhoso de todos. O dia onde nosso Senhor Salvador, nosso glorioso Redentor, ressurgiu dentre os mortos. Que alegria, né? Vamos fazer a leitura, irmãos, do Salmo 45. Vocês podem acompanhar na projeção aqui. Vamos ler. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Então, irmãos, esse salmo aqui, ele é um exemplo de um cântico de um casamento, né? Existem paralelos que são próximos do livro de Cântico dos Cânticos. E esse salmo não é, a gente não consegue identificar especificamente quem inspirou a composição, mas é provável que ele tenha sido usado em muitos casamentos ao longo da história de Israel. Então, uma vez que a realeza davídica, ela reflete a realeza suprema de Deus e também prenuncia Jesus Cristo como rei, esse salmo ele também nos liga a Cristo e o noivo, e a sua noiva que é a igreja. Aqui nós podemos ver alguns atributos de Jesus nesse salmo. Gostaria de, rapidamente, né? Nós vemos aqui a formosura, a graça, ele que é abençoado por Deus, ele que é o cumprimento da promessa, e ele que governa do céu como rei. Ele também é o herói, a ele também a glória, ele tem a majestade, ele tem a verdade. Perante ele os povos caem submissos. Ele é aquele também que ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele que é o ungido, e ele é aquele o qual os povos louvarão para todo sempre. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. A ti, Senhor, nós oramos e louvamos. Tu, Senhor, que és formoso. Tu, Senhor, que nos enche com sua abundante graça. Tu que és o nosso herói. Tu que possui toda a glória e toda a majestade. Tu que governas, Senhor, com verdade e com justiça. E que todos os povos caem submissos à sua majestade. Tu que amas a justiça e odeias a iniquidade. Tu que és o ungido de Deus Pai. Tu és o nosso Senhor. Nós nos rendemos diante de tua glória, Senhor. Nos achegamos diante de ti com alegria, Senhor, com regozijo. O teu santo nome, Senhor, nós celebramos nesse domingo. Todos os povos te louvam e te louvarão para todo sempre. Ao Deus triuno, toda a glória e todo louvor. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar, irmãos. Nós preparamos algumas canções e gostaria que vocês cantassem juntos.
se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu.
é o meu destino, e eu verei sua face, contemplarei meu Deus e Rei. Os anos vão passar sem fim, eu louvarei pra sempre ao Redentor, Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna Ele é, só nele posso descansar. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna Ele é, só nele posso descansar. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna Ele é, só nele posso descansar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a paz seja com todos. Feliz dia da ressurreição para todos. Hoje é o domingo dos domingos, né? A gente comemora a Páscoa do Senhor, né? A ressurreição do Senhor todos os domingos. Mas hoje é a data oficial, né, do cristianismo, dos cristãos, para comemorar, para exaltar, para celebrar o dia da ressurreição. Nós comemoramos todos os domingos, né? Mas hoje então é o domingo dos domingos. Irmãos, antes de eu falar a palavra de hoje, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração. Essa semana a Rosângela, né, fez um pedido de oração no grupo da capela em favor da Amanda, né, a sobrinha dela, que sofreu um acidente e está hospitalizada com queimaduras, né? Então eu quero orar com a igreja por ela e declarar também junto com vocês que a Amanda vai se recuperar. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos crer nisso hoje? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus eterno, nós colocamos diante de Ti a Amanda, que sofreu um acidente grave, mas a Tua mão é bondosa. E a Rosângela nos pediu oração essa semana, e a igreja orou por ela essa semana e está orando. E hoje nós reafirmamos esta oração, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da Amanda, e queremos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado, te pedir e ao mesmo tempo declarar que a Amanda vai se recuperar totalmente desse acidente e ficará bem. E naquilo que o Senhor precisar fazer o milagre, nós te pedimos este milagre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, quero ler com vocês, antes da gente sentar, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12. Eu tenho um compromisso hoje, porque a Camila, ontem, antes de dormir, ela chegou para mim e disse: pai, eu estou vendo que os meninos, né, estão preparando um louvor especial para amanhã. Eu quero saber se vai ter uma pregação especial amanhã. Então, né, fui colocado na responsabilidade hoje de trazer uma pregação especial. Ela me perguntou 2 vezes, é isso que eu quero saber, se vai ter uma pregação especial. Porque vai ter um louvor especial, tem que ter uma pregação especial. Então tá, vamos ver. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 12, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes.
Enquanto elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia? Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com elas, ou que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida dos nossos obreiros, né? As famílias Natan e Josi, Alisson, Jéssica, né? E Theo, que ontem se dedicaram para preparar aqui o ambiente para nós, preparar o louvor, né? Louvamos a Deus pela vida também do Valdir e da Jaque, que prepararam a nossa mesa da ceia bonita, né? Está bem preparada para a gente participar da ceia. Então, que Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos que prepararam esse ambiente aqui do culto para nós hoje. Meus irmãos, meu tema de hoje é: creio na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. E esta é a maior declaração do cristianismo. Crer na ressurreição de Cristo é crer na vida eterna. Esta é a nossa fé. Nós cremos que o nosso Senhor ressuscitou. E a fé, meus irmãos, na ressurreição de Cristo, ela é decisiva. E nós devemos crer na ressurreição de Cristo, que aconteceu como fato. E da mesma forma, por causa disso, nós devemos crer também na nossa ressurreição futura, na vida eterna. Se a ressurreição de Cristo foi real, a nossa também será. Porque quem não crê na ressurreição invalida o próprio Evangelho, como o apóstolo Paulo fez a declaração em 1 Coríntios capítulo 15, no grande capítulo, né, na grande defesa do cristianismo todo sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios capítulo 15. E do verso 17 ao 19 ele diz: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não há perdão, não há redenção. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram para sempre. Não há mais vida eterna se Cristo ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque aí acaba qualquer esperança de vida eterna. Mas, meus irmãos, Cristo ressuscitou, e sua ressurreição foi a aceitação divina da sua obra na cruz, porque ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação, como o mesmo apóstolo Paulo ele declara em Romanos capítulo 4, versos 24 e 25, cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E a ressurreição do Senhor, então, que nós comemoramos hoje, na verdade aqui na capela a gente comemora todos os domingos. Todos os domingos nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Todos os domingos nós participamos do pão e do cálice,
todos os domingos nós celebramos a ceia, todos os domingos nós lembramos a Páscoa, nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor. Na verdade, meus irmãos, o cristão não comemora a Páscoa, né? A Páscoa ela é uma comemoração judaica, o Pessah. O cristão comemora o dia da ressurreição que aconteceu no dia da Páscoa. Então o cristão comemora, mas na verdade ele comemora todos os domingos. Mas como nós somos cristãos, né, ortodoxos de verdade, né, nós amamos as datas, nós amamos o cristianismo histórico, nós amamos a comunhão dos santos, os santos, né, nós amamos a catolicidade da igreja, os eventos, fatos, personagens, os santos e o que os santos fizeram em todos os tempos e em todos os lugares. Nós declaramos hoje um dia também de comemoração muito especial da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero trazer algumas notas aqui sobre o que isso implica, o que implica a gente crer na ressurreição. Em primeiro lugar, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós não cremos em vão. A sua ressurreição é a nossa esperança para a nossa ressurreição e a garantia de que Ele vai voltar, mas também, especialmente isso, para hoje, é a garantia da nossa fé agora, que ela tem um sentido, que ela é real. É o motivo da nossa fé agora, a ressurreição do Senhor, o fato de ressurreição. É a garantia que a nossa fé, ela é real. É a garantia que a nossa fé agora, ela é verdadeira, ela tem um sentido. E é o motivo também da nossa fé agora. Eu creio, meus irmãos, na ressurreição todos os dias, não apenas na Páscoa, mas todos os dias. E é assim que o cristão precisa entender a sua fé cristã. Nós cremos na ressurreição de Cristo todos os dias. É como a Camila, mais uma vez, falando na Camila, ela todos os dias ela vai lá no nosso quarto, todas as noites, sem faltar um dia, ela vai lá e diz: eu amo vocês, todos os dias. Todos os dias. E aí eu brinco com ela, mas até domingo. Ela diz: tá bom, se não quer que eu te ame domingo, eu amo a mãe domingo. Mas esta é um exemplo, meus irmãos, daquilo que nós precisamos entender sobre a nossa fé cristã. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Qual é o motivo do porquê a gente faz o que a gente faz, como faz, e crê como crê, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e esta fé, esta lembrança precisa ser colocada no nosso coração todos os dias. É como eu e a Ada, a gente tem uns fatos, né, a partir disso mesmo, que todos os dias a gente faz uma declaração, tipo, de ser fiel todos os dias, vou te amar todos os dias, vou estar contigo todos os dias. Meus irmãos, este fato a gente precisa colocar também na nossa fé em Cristo. Eu creio na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu creio na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Esta é a nossa fé. Amém? Tem como vocês colocar o credo aqui na tela? Irmãos, isso que nós vamos fazer agora, nós precisaríamos declarar todos os dias. O Natan e a Josi vão colocar aqui para nós. Olha só, essa declaração, vamos repetir junto? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Todos os dias nós precisamos crer nisso. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito
Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja. Esta é a nossa fé. Eu creio na ressurreição todos os dias. A nossa fé é fé no ressuscitado. A nossa fé é fé naquele que ressuscitou. Isso dá sentido à nossa fé. E essa fé é todos os dias. Então, em qualquer situação e circunstância da vida, eu preciso lembrar: Cristo ressuscitou. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus nos dá a validação da nossa mensagem sobre o seu nascimento, sua vida e sua morte. Ou seja, aquilo que nós cremos sobre Jesus é validado por nossa fé na ressurreição. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus nos dá uma direção para a nossa fé no Evangelho e nossa pregação do Evangelho. Ora, a ressurreição de Jesus nos dá uma direção, ou seja, que fato aconteceu que dá uma direção, um fundamento para a nossa fé no Evangelho e na nossa própria pregação do Evangelho? A ressurreição do nosso Senhor. Ele ressuscitou de fato, Ele vive de fato, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mas porque Ele vive, eu creio nele no presente, e eu crendo nele no presente, isso me dá uma esperança para amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Puxa aí, Natan, porque Ele vive. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Olha só. É porque Ele vive. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive. Essa é a nossa fé, meus irmãos. posso crer no ar. Essa é a nossa fé, é assim que a gente vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo. Ele está vivo, e é isso que move a nossa fé, é isso que fundamenta a nossa fé, é esta verdade que fundamenta a nossa fé. Jesus está vivo. Amém. Irmãos, em quarto lugar, a ressurreição de Jesus é vitória sobre a morte e finalmente a vitória sobre o mal. E é assim que a gente vive. A fé cristã é uma fé no porvir, e os cristãos se envolvem no mundo porque creem no porvir. E essa semana foi uma semana muito triste, né, meus irmãos? Quando a gente ouve fatos, e ouve essa semana aquele fato lamentável, triste, trágico, quando aquelas crianças morreram no ataque terrorista, né, de um assassino, de maníaco, lá na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E incrível, meus irmãos, como os cristãos às vezes não entendem o cristianismo. E vários cristãos, amigos até, cristãos até me escreveram, perguntaram: pastor, por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? Ora, eu não sei, mas eu não procuro saber o porquê, porque eu não vou encontrar um porquê, só sei que acontece. Agora, como cristão, o cristão não é um filósofo que procura causas primeiras dos males do mundo. O cristão se envolve no mundo. Porque no dia mesmo, na quarta-feira mesmo,
eu tive uma reunião importante na quarta-feira sobre isso também. Eu decidi mais uma vez, e é assim que eu quero transmitir para vocês, como nós devemos reagir aos fatos trágicos do mundo, aquilo que nós não entendemos, e aquilo que a Bíblia não explica também o porquê, mas a Bíblia nos diz como fazer. Eu decidi mais uma vez, eu quero mais uma vez afirmar, e disse isso para Deus, eu quero mais uma vez afirmar que eu vou lutar contra o mal no mundo. Como cristão combate o mal? Praticando bem, eu já falei isso aqui, praticando bem. Não é tentando explicar causas. Porque não há uma explicação racional. Quando acontece o mal, nós precisamos reagir com o bem, e fazendo bem. Então, como nós vamos fazer agora? Se a gente encontrasse um daqueles pais, nós não iríamos dar um discurso porque o mal acontece, sim, nós iríamos abraçar, nós iríamos dizer, estamos juntos, né? eu quero estar junto na tua dor, eu quero te abraçar, o que você precisa, é se envolvendo na prática do bem. É assim que o cristão age. E é assim que os cristãos agiram na história toda. Porque às vezes o pessoal, né, chega até a mania de dizer, o cristão só pensa, joga tudo para o futuro. Também. Mas por ele jogar tudo para o futuro é que ele se envolve no mundo. Aliás, o cristão, atenção, o cristianismo é a religião no mundo todo, em todos os tempos, que mais construiu bem no mundo. Pensa nos hospitais, surgiram com as igrejas, aliás, o cristianismo, as principais universidades do mundo, e aliás, as principais instituições de caridade do mundo foram fundadas e são mantidas por cristãos. E mais, o capitalismo, quando ele investe, são cristãos, porque não existe uma instituição grandiosa no mundo, nunca houve, de caridade comunista, por exemplo, até porque não tem como, né? Não tem como. Mas cristãos têm. Aliás, os principais santos do mundo, as principais pessoas que fizeram, que transformaram o mundo, são cristãos. Pensa no prêmio Nobel, por exemplo. Claro, alguns dizem, mas foram dados por cristãos. Mas 90% dos ganhadores de Nobéis são cristãos. O cristão, historicamente, é a religião, o cristianismo é a religião que mais se envolve com o bem no mundo. Por quê? Porque ele crê no amanhã. Porque ele crê no porvir. Alguém até disse, os cristãos que mais se envolvem no mundo são aqueles que mais creem na vida eterna. Porque nós cremos que tudo se resume aqui, a gente, existencialmente, né, a gente desiste, a gente se angustia. Todos aqueles que duvidaram da eternidade se tornaram existencialistas, né, angustiados. Irmãos, em quinto lugar, a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. E em 1 Coríntios 15, né, como eu falei, há um tratado glorioso sobre a ressurreição. E em sexto lugar, a ressurreição de Jesus é a nossa motivação, o nosso motivo e a nossa força para a perseverança. Se Jesus ressuscitou, então isso é o nosso o nosso ânimo, né, para conseguir perseverar. E o apóstolo Paulo, quando ele vai encerrar o seu tratado sobre a ressurreição, em Coríntios 15, ele conclui da seguinte forma: por isso, irmãos, ou seja, por causa da ressurreição de Cristo e a nossa, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Por isso nós trabalhamos, por isso nós precisamos desenvolver no mundo, por isso nós devemos ajudar pessoas. Por isso eu não entendo como o cristão vive para si. Por isso eu não entendo como há cristãos que ainda, apesar do cristianismo, tem essa mensagem para o outro, de doação, de ajuda, de socorro ao necessitado. Muitos cristãos ainda vivem para si mesmos, constroem para si mesmos. Isso não é o cristianismo. Essa não é a mensagem cristã. A mensagem cristã é essa: envolva-se,
envolva-se. Vosso trabalho não é vão. Justamente o apóstolo Paulo conclui assim o seu texto sobre a ressurreição. Porque finalmente esta deve ser a nossa motivação e força. Ficar firme no Senhor, fazer a obra do Senhor, permanecer em Cristo e ser igreja. Não deveria haver motivação maior do que essa. A graça de Deus, esta deve ser a nossa principal motivação. Irmãos, a ressurreição de Cristo é o fundamento doutrinário, portanto, para a nossa fé na ressurreição futura e nossa ação hoje, no nosso presente, na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida, na nossa visão de mundo e na nossa visão das coisas. Por quê? Voltando ao texto que nós lemos, a ressurreição, meus irmãos, é um fato divino. Olha o verso 1 até o verso 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, as mulheres lideradas, né, por Maria Madalena. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram, olha, é um fato divino, meus irmãos, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Porque elas tinham uma preocupação antes: como nós vamos remover a pedra? Ela é muito pesada, mas quando elas chegaram, Deus já havia agido. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, seres celestiais, estando elas possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia: eu vou ressuscitar. A ressurreição foi um fato divino, meus irmãos. A ressurreição é um fato divino. As mulheres chegam no sepulcro e ele já havia ressuscitado. Quem o ressuscitou? Deus Pai o ressuscitou. Glória a Deus. Voltando ao texto ainda, de 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição é um fato divino. Por isso Paulo diz: eu vos digo um mistério, algo glorioso, é um fato divino. Foi Deus quem ressuscitou Cristo dentre os mortos. Foi um ato divino, foi uma ação poderosa de Deus Pai. Foi o maior milagre que já aconteceu. A ressurreição de Cristo foi um milagre, no sentido que foi um ato soberano de Deus. E a nossa ressurreição futura, da mesma forma, será um ato divino. E esta é a nossa esperança. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Mas ele havia morrido na sexta-feira, mas domingo pela madrugada ele já havia ressuscitado. Foi um ato divino. E ainda, voltando ao texto, nós vamos concluir o seguinte: que a ressurreição de Jesus foi o mais glorioso dos fatos humanos. Verso 6, ele ainda não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando aí na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que estavam com eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O túmulo estava vazio. Era um fato, o túmulo estava vazio. E o túmulo está vazio. Aliás, não há túmulo. Mesmo o túmulo que se visita em Jerusalém é um túmulo fabricado.
porque tem 2 túmulos onde se visita, então um católico e um protestante, né? Mas não se sabe ao certo qual é o verdadeiro. Há uma disputa, este é o verdadeiro, mas não interessa. O que interessa é que seja em qual túmulo for, aquele que esteve ali, no 3º dia já estava ressuscitado. É um fato histórico, é um fato divino. E nisso está o poder do cristianismo e a glória da nossa fé. A ressurreição de Jesus ocupa lugar central em nossa fé. É o fundamento, meus irmãos, da esperança cristã. A ressurreição é a vitória sobre a morte. Meus irmãos, para concluir, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus é o auge. Esses 3 fatos formam, o auge da intervenção de Deus Pai, Criador dos céus e da terra no mundo. É por isso que nós somos cristãos. Eu quero lembrar vocês disso hoje. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que os cristãos existem. É por isso que o cristão deve agir como se Cristo estivesse nele. Você age como se Cristo estivesse em você? Porque está. Porque, irmãos, veja essa declaração que eu preparei especialmente para animar vocês hoje. Para animar a Rosângela e a família hoje. Para animar cada um de vocês hoje. Cristo, ao ressuscitar, misturou-se em cada cristão. Para que os cristãos vivam em Cristo todos os dias. E creiam em Cristo todos os dias. Cristo, ao ressuscitar, misturou-se em cada cristão, na existência de cada cristão. Eu não tenho uma palavra, Eu não tenho uma palavra para explicar isso, mas a Bíblia diz estar em Cristo. O cristão está em Cristo e Cristo está nos cristãos. Nós somos o templo de Cristo. Este é o grande poder, é o grande fato. Cristo, ao ressuscitar, misturou-se em cada cristão. Este é o poder que está em cada um de nós, para vivermos tudo que nós temos que viver até o fim. Todos os dias, até o fim. Então, hoje, quando você sair daqui, quando vocês forem almoçar com a família, lembrem, Cristo está em mim. E eu sou Cristo no mundo. Amém. Porque se as pessoas não são Cristo para nós, nós somos Cristo para elas, dizia a teóloga Gadri. Nós precisamos ser Cristo para as pessoas e viver em Cristo. Amanhã, quando cada um de vocês forem viver a vida de cada um de vocês, a maneira que cada um vai viver, lembre disso: Cristo está em mim e eu estou em Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Essa é a nossa força que nos move dia após dia até o fim. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos fazer a declaração novamente. A nossa fé, a declaração da nossa fé. Josi, coloque para nós o credo. Esta é a nossa fé. É o que nós cremos. Nós vamos participar da ceia, meus irmãos. E a ceia é esta memória tornada viva que a gente revive a cada domingo. Então recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Te louvamos, ó Deus Pai, pela ressurreição do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Espírito Santo que nos fez acreditar nisso, que nos uniu a isso em fé. Nós louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que hoje nos proporciona este momento tão forte, tão glorioso, que é a lembrança em nossa memória da ressurreição do nosso Senhor. Amém. Amém. Enquanto nós vamos cantar um cântico muito especial, é a hora da ceia. Que glória é a ceia do Senhor. Irmãos, esforcem-se para participar da ceia todos os domingos. Isso é importante demais. Isso é importante demais para a família, para a nossa fé, individualmente e para nós como igreja. Vamos sentar e eu convido vocês a participar da mesa do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Eis o dia que Ele deu sua vida pelos seus. Neste dia no madeiro, pendurado, redimiu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu, resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. O Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu. Uma lança o perfurou e dali fonte jorrou. Água e sangue misturou pra lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam o que Ele fez. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoe-nos e sustenta nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Cantamos. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Deus seja louvado. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim.
Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Esta é a nossa fé, todos os dias. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Porque o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, se referindo, Senhor, à sua morte e ressurreição, a sua morte na cruz, o seu sangue derramado para a nossa justificação. Te damos graças pelo pão e pedimos a bênção para o cálice, em nome do Senhor Jesus que ressuscitou. Amém. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, em nosso lugar, por nossos pecados, para a nossa justificação. Por isso nós declaramos, nós cremos que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente. Fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Bebam o cálice, meus irmãos. Irmãos, eu sou um cristão. Eu creio na morte e na ressurreição do nosso Senhor todos os dias. Cremos todos os dias. Amém? Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Olhem comigo, meus irmãos, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós pedimos a tua bênção para essa semana, que a tua graça seja com todos, que haja paz, que haja saúde, que haja provisões da casa de todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja em cada casa. Que a bênção do Senhor, que a provisão do Senhor seja com todos, esteja em cada casa, que haja provisões, que haja saúde e que haja paz. Abençoe a todos, Senhor, grandes, pequenos, os casados, os solteiros, os mais velhos, os mais novos, nossas crianças, nossos bebês, que a tua boa mão seja com todos, e que haja graça e proteção, que a boa mão do Senhor proteja a casa de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.